informações. Hoje vamos receber o Valdemar Borges, né? Um homem que é conceituado aí de nome renomado aqui na cidade. Você é de onde, Valdemar? Boa noite. Boa noite. Eu cheguei aqui com 2 anos de idade. Cheguei em 2 anos de idade. 2 anos. Mas você Sou nasceu de Itaberaba. aonde? Itaberaba, Bahia. rapaz. Só foi uma casualidade. Meus pais tinham fazenda lá, meus avós. E eu nasci em Itaberaba. Você foi o quê lá? Vice-prefeito, o quê? De cidade aqui vizinha, não sei o quê, vereador, o quê? Não, eu fui secretário de saúde de Sobradinho. Sobradinho? Não tem. Rapaz, Minha Sobradinho grandeza ali na aqui é terra- com consultoria. Terra da barragem, né? Sou formado em agronomia aqui em Juazeiro, né? Trabalho na área de consultoria hoje com plano de saneamento, plano de habitação. Tem um programa na Rádio Cidade, como é o nome Hoje, do programa? os antenados. Antenados. Fora outros programas que você já fez aqui. Mas o propósito, eu não tenho um vínculo com a imprensa, não. Tanto que eu vou fazer o primeiro curso agora. Mas eu busco desenvolver atividades informativas baseadas no que eu trabalho, na área de consultoria. Então, quando você fala, Ranieri, hoje, em saneamento básico, é a carência muito grande de Juazeiro, PDDU, que é o Plano Diretor de Juazeiro. Então, eu sou técnico. Então, é o propósito de que a gente possa levar proposta boa para Juazeiro. Por quê? Porque eu me sinto juazeirense. Cheguei aqui com 2 anos, eu sou mais juazeirense que muitos juazeirenses. Então, o que acontece? Diante do que você desenvolve e presta serviço em outras cidades, vamos dizer, o primeiro consórcio entre cidades criado aqui, que é Sertão de São Francisco, foi seu amigo aqui que criou. Foi mesmo. O primeiro consórcio do Brasil entre cidades. Ó, gente, Valdemar Borges, a gente tinha um projeto, não era, Valdemar? Era fazer um programa na TV. E aí Valdemar me convidou pra gente fazer um programa. E aí vocês podem falar ainda? Pode Acerte TV, lá em Petrolina. E esse projeto estava caminhando, né, Valdemar? Muito bem. Mas quando eu peguei e levei meu amigo Ranieri, que virou realmente um grande apresentador, coloquei uma beca nele, bonita, o cara ficou assim, e parecia realmente aqueles apresentadores desses sensacionalismo que existe nessa novela da tarde, ou não, nos programas da tarde. Rapaz, eu falar em sensacionalismo, eu assisto aquele João Kleber. João Kleber. Daqui a pouco, pera. Daqui a pouco a gente vai falar, a gente vai trazer. Meu amigo, eu ia tomar café, eu voltava, eu ia comer alguma coisa, eu voltava. Dava meio dia, ele não falava coisa. Eu digo, tá com a gota. Mas o que ele faz é isso, é criar expectativa. Você fica na expectativa. E realmente. Quando o João Kleber falava, era uma besteira. Geralmente. Uma besteira, aí você ficava com mais raiva ainda. Mas criava curiosidade para voltar a assistir. Era verdade. Para saber a próxima qual seria. Valdemar, hoje, no nosso programa, daqui a pouco também, a gente vai receber o Mudinho daqui do Vale. Né, aí, com um canal aí no YouTube, no Instagram. Você já ouviu falar do Mudinho do Vale? Rapaz, ao chegar aqui no estúdio, foi que eu ouvi falar. E fico feliz, porque realmente eu gosto das coisas criativas. Tá ganhando espaço, graças a Deus eu gosto de pessoas Inclusive, assim. eu vou levar o Mudinho lá no programa da gente para ser entrevistado, para divulgar. Você imagina eu levar o Mudinho para ser entrevistado. Hoje ele vai falar aqui hoje. Hoje eu boto ele para falar. Bota ele para falar? Hoje eu vou botar ele para falar. Eu vou aprender com você e vou levar ele para o programa lá para que ele fale. Daqui a pouco o Mudinho do Vale, aqui no nosso podcast, a gente vai conversar. Eu vou perguntar a ele quais são os pré-candidatos aqui de Juazeiro. Ele tem que responder. Tá com a gota serena. Não é possível que ele não fale. Não? Ele não sabe. Ele não sabe de política, não. Eu entendi que ele disse isso, né? Não sei. Eu não entendo de política, não, mas ele vai entender hoje. Valdemar, hoje nós vamos falar da Plangis, né? Do Plangis. Plangis. O que é que significa esse Plangis? O que é? Conta aí. Como eu coloquei para você que eu sou consultor, e nós fizemos um projeto junto com a Universidade Federal da Bahia, na época, a UFPA, há 22 anos atrás. E o Plangis é o Plano de Gerenciamento Integrado da Bacia do Rio Salitre. Você imagine, Ranieri, quando nós chegamos aqui, aí você diz, isso será se traz dinheiro para cá? E traz muito, não é pouco, não. E consegue gerar dinheiro para o mais humilde, né? Para aqueles que têm realmente hoje, mora de sequeiro. Então, como você também é daqui, conhece as áreas de sequeiro, é aquelas que têm realmente uma dificuldade econômica muito grande. Então, o Plangis,
todos nós aqui conhecemos a bacia do Rio Salitre. A bacia do Rio Salitre é uma das bacias mais ricas daqui, Ranieri. Por que mais rica? Porque, inclusive, comenta-se que há alguns anos atrás, quando foi-se fazer um pleito ao Banco Mundial para colocar o projeto do senador Nilo Coelho, levou-se solo do Rio Salitre, ali da margem do Rio Salitre, porque eram solos muito férteis, ainda continua um solo muito fértil. A dificuldade que o Salitre tem é de água, a falta de água. É todo canto, né, Valdemar? A dificuldade maiores. Mas só que lá, há um tempo atrás, tinha uma água suficiente porque se cultivava menos. Foi ampliando-se o cultivo e aí veio a crise hídrica, a falta de água. E daí nós criamos a UAVES, que é a União das Associações do Vale do Salitre, lá, e discutimos as dificuldades que se passavam nas 9 barragens sucessivas no Baixo Salitre e fomos avançando no conteúdo de descoberta técnica, como eu coloquei a você, eu sou engenheiro agrônomo, e com esse pleito que veio, você já ouviu falar da comunidade de Caboclo, distrito de Afrânio? Caboclo, conhece? Caboclo, rapaz. Todo ano eu vou pra festa Vai lá pra do festa Caboclo, de Caboclo, é bom demais lá. pois de lá desse povoado, que na época era distrito de Petrolina, nasceu José Teodomiro de Araújo, chamado Velho do Rio. Quem quiser acessar no Google, chamado ainda, Velho do Rio. inclusive lá ainda no Caboclo, é aquelas casas antigas, né? É isso. Você chega lá, Não, bonito, antigona. lá. É tanto que esse José Teodomiro já é falecido. Ele era da época da Comissão do Vale do São Francisco, Suvale e hoje Codevasf. Ele trabalhou com meu pai na Comissão do Vale do São Francisco. E entrou em contato comigo por telefone. E depois que ele descobriu que nós tínhamos montado a UAVES, que é essa que eu coloquei aqui, que administrava a crise hídrica do Baixo Salitre, e me pleiteou e me propôs oferecer um recurso da OEA na época de R$750 mil, há 22 anos atrás. Eu disse, doutor, eu não tenho condição, é muito dinheiro, correspondia a uns 7,5 milhões hoje. Eu disse, rapaz, é muito dinheiro para o pobre cidadão aqui, que não conhece muito dessa situação. O que é que o senhor deseja? Ele, rapaz, inclusive ele pensava que era meu pai, que era colega eu disse, não, depois ele descobriu que era eu. Eu disse, você já é formado, já. Mas diante disso, o que ele colocou? Eu estou te colocando 750 mil para você fazer o levantamento de bacia de Morro do Chapéu até a Foz aqui, que é Juazeiro. São 312 quilômetros com altitude de 1.200 metros de desnível. Quer dizer, você tem uma altura de 1.200 metros. Eu disse, olha, realmente nós aqui da UAVES ainda não teríamos essa capacidade, mas vamos buscar um termo de cooperação técnica. Buscamos aqui a FAMESF, né, Faculdade de Agronomia, que eu sou famesfiano, formei aí também, e não conseguimos, porque na época ela tinha transformado em autarquia, que é a UNEB, e ficava dificultoso esse recurso lá em Salvador para trazer para cá. Mas aí veio a UFBA, que é uma universidade, ele formou em Cruz, né, em Cruz das Almas, que é a Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Agronomia em Cruz das Almas. E ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma parceria com a Universidade Federal da Bahia. Fizemos. E levantamos desde Morro do Chapéu até chegar aqui a Foz, em Juazeiro. E descobrimos que, com essa declividade, né, que nós poderíamos colocar, Ranieri, em torno de 7 a 8 barragens, com potencial, inclusive, de reaproveitamento dessas hidroelétricas com produção de energia. Além de você ter uma segurança hídrica, você ter um armazenamento, a exemplo aqui da barragem Sobradinho. Nós temos aqui a exemplo da barragem Sobradinho, você sabe que ela não só produz energia, como também armazena água, né, no conteúdo de armazenamento. Inclusive, hoje, ela serve mais para armazenar, diante da crise hídrica desses últimos anos, do que para produzir energia. Agora que, diante de que repôs, né, nós estamos agora voltando ao nível normal, é que estamos aproveitando para produzir energia. Mas imagina o potencial disso, levando em consideração que você pode atender hoje, dentro de uma segurança hídrica, 46 municípios do semiárido do norte da Bahia. Então, não sei se você conhece aqui o norte da Bahia, você tem muita cidade a nível de Cansanção, você conhece? Cansanção. Muito quente, né? Semiárido, IDH baixíssimo, o PIB pior ainda.
E aí eu pergunto outra, Valente, você já viu falar em Valente? Já ouvi falar, Já ouvi não falar. andei lá ainda, mas eu já Então, ouvi falar. Nesse nível, Jaguarari você conhece, que é Jaguarari aqui, é aí, né? aqui Jacobina, perto. aquela região toda. Jacobina, Mirangaba, Jacobina é a Orolândia, terra do ouro, Umburana. né? Pronto. Você alcança, Ranieri, para você ter uma ideia, dentro de uma segurança hídrica, podendo atender essas áreas mais secas do norte da Bahia, e para não dizer da Bahia como um todo, 46 municípios você pode contemplar com essa manobra hídrica que eu estou colocando. Algumas barragens no alto e médio salitre e o baixo nosso aqui. Mas vamos colocar aqui o nosso local para você entender o nosso potencial. Você tem uma ideia. Você já viu a barragem Sobradinho? Você já viu a saída para o canal da Batateira, não? Não. É uma comporta que tem logo na entrada, quando você vai aqui pelo lado baiano, logo após Sobradinho, você tem ao lado esquerdo, logo que você sobe, você vê uma comporta que ali é uma chamada comporta para o canal da Batateira. Esse canal, se você for chegando a Sobradinho, você nota que você está subindo. Você indo, você está subindo. E se você vier de lá para cá, você está descendo. Aí você imagina, sim, mas o que é que você quer dizer com isso? Olha, posso tirar um braço do rio dentro desse canal da Batateira e trazer água por gravidade, chegando até ao salitre na altura do Angico. E eu abastecer, né, e perenizar realmente o rio Salitre. Quer dizer, aí você diz, naquela área mais seca do Salitre aqui embaixo, sim, e nós colocarmos água no leito do rio Salitre e descer até a foz. Aí você diz, então você pereniza, você deixa esses salitreiros que estão abaixo e médio salitre do município de Juazeiro em condição de produção agrícola com estabilidade, aonde eles podem buscar cultura permanentes. Essas culturas que hoje têm dado resultado a nível de fruticultura. Então você diz, poxa, então é um potencial imenso. E como isso? Por gravidade. Por gravidade, Ranieri. Desce com um custo menor que você imaginar. Não existe almoço de graça, né? A gente sabe que nada hoje nada é de graça. Nem injeção na testa, como diz o Matuto, né? Mas o custo bem menor. É como se você estivesse desviando. Hoje eu posso sair, descer ao Rio São Francisco e beber água gratuito, não posso? Pode. Porque ele está descendo. Pode. Mas desde quando eu estou desviando um braço do rio, eu já tenho algum custo. Mas o custo bem menor. É como se eu tivesse apenas colocando um outro caminho para o Rio São Francisco. E aí você diz, poxa, rapaz, e joga onde? Nas áreas mais secas do município de Juazeiro. Você atende aquela baixada do Salitre toda e segue. Aí você diz, mas segue para onde? Você conhece Juremal? Juremal é muito seco, né? Uma caatinga só, todo mundo sabe disso, dificuldade inclusive de abastecimento para consumo humano. E essa água chega até Juremal por gravidade. Do Angico, do Salitre, chega até Juremal. De Juremal, nós podemos seguir. Olha, tudo isso. Aí Juremal, você diz, sim, chegando em Juremal, o que nós vamos fazer? Nós estamos ao lado de Massaroca e Carnaíba. Massaroca e Carnaíba. A água desce, porque é descida. Se você chegar em Juremal, você olha que está descendo em direção a Juazeiro. E aí você consegue descer de Juremal, passar em Massaroca, descendo por gravidade, seguindo até Carnaíba. Você diz, poxa, todos esses lugares que não tem água potável em Juazeiro, principalmente da qualidade do Rio São Francisco, Ao chegar em Carnaíba, que já é aqui próximo, você segue diante de você imaginar que você chega até a Carranca, ali em Juazeiro, descendo. E quando você chega em Carnaíba, você vê que Juazeiro está lá embaixo. Sobe um pouco para chegar a Carranca. Quando você chega na Carranca, aí você coloca na Carranca e diz o seguinte, pô, cheguei na Carranca. Aí Juazeiro está lá embaixo, bonito. E você imagina se eu coloco uma subestação do SAAI de água potável. Eu tendo a ter a água na parte mais alta, Ranieri, de Juazeiro. A parte mais alta. Aí você diz, sim, você chegou até ali, o que é que você quer com isso? Eu digo a você o seguinte, nós iríamos pensar num plano de expansão para Juazeiro. Para onde Juazeiro deve crescer, Ranieri? Nós pensamos em crescer para o lado de Sobradinho, é atendido por água potável. Para o lado de Curaçá, é atendido por água potável. E no alto
lá com a subestação, nós pegamos ali a batateira e pegamos aquela parte de expansão indo em direção a Salvador com a subestação. Se eu tenho uma subestação do SAAI ali, eu melhoro não só o abastecimento de água para consumo humano, que é essa água normal que nós consumimos, e também facilito o esgotamento sanitário, quer dizer, o saneamento básico voltado a esgotar a água. Quer dizer, eu tenho como esgotar a água usada com facilidade toda por gravidade. O maior custo hoje não é tratar uma água. Não é tratar para beber de consumo humano. É um tratamento de esgoto. Porque nossa cidade é plana. Então, o maior custo hoje é você tratar o esgoto para retornar ao São Francisco, que é lei de saneamento básico. E nós não temos. Inclusive, é uma garantia de que nós temos que fazer isso. Nós vimos a dificuldade hoje de esgotamento sanitário quando nós passamos por esses canais aí hoje. Eu, inclusive, acompanhando agora o trânsito horrível, você tentando sair para um lado, tentando fugir para outro. Falando em trânsito, o trânsito está horrível também por conta da obra. Não, aí. É por conta da obra. Né? E é uma coisa que vai beneficiar todos os juazeirenses, toda a população, que vai melhorar e muito. Isso aqui não é de agora, é de muito tempo isso aí. Já era para ter saído há muito tempo. Na verdade... Os políticos entram, saem, e nada de acontecer. Não, eu vou fazer. É tanto que, por causa dessa obra, você viu que apareceu vários pais da obra aí. Vários pais. Pela importância, foi eu que consegui, foi eu que fui correr atrás. Mas eu acho que quem está no poder é quem, infelizmente, vai entregar, se chegar, terminar se antes concluir. Mas no normal, a gente torce para que conclua. Pelo menos, a gente torce, inclusive, que essa obra seja realmente agilizada, com rapidez, a gente entenda o processo. O que eu vejo hoje que a prefeitura tem que dar de suporte é as fugas. Quer dizer, você tem desvios. E esses desvios têm que ser melhorados para facilitar. Porque o maior sofrimento nosso é que os desvios de Juazeiro precisam ser pavimentados. Só isso. Valdemar, Juazeiro não é igual a Petrolina. Petrolina tem suas saídas. Facilitada, né? Porque é projetada. Petrolina tem suas saídas, Petrolina tem... É diferente. Só que assim, vamos encontrar os desvios. Aonde encontrar desvio? Né? Infelizmente, toda Bahia é assim, né? As cidades da Bahia, na verdade, não são, na sua grande maioria, não são planejadas. Verdade. Nós vimos agora há pouco tempo que nós tivemos um prefeito até relativo em Senhor do Bonfim, e nós vimos diferença. Se você andou em Bonfim há 5 anos atrás, você anda agora, você sente a diferença impactante. Por quê? Porque ele criou o plano diretor e organizou. Eu acredito que a partir de agora nós também devemos fazer isso. Mas, concluindo o que eu estava querendo concluir, o que eu estava colocando... Sim, para os telespectadores entenderem. A Plangis fica onde? Não, olha... Ela é o quê? A Plangis é um plano, de gerenciamento integrado. É como se eu dissesse a você o seguinte: eu tenho como solucionar essa situação. Isso é um projeto ou já existe? Ele existe no papel. No papel. Ele precisa ser aplicado. Tá explicado. Aí o que você coloca, me dê a grandeza que você falou econômica, que está me deixando igual o João Kleber aqui, numa grande expectativa. Na verdade, quando você atende a 46 municípios, você atende a 1,5 milhão de pessoas. Né? Pessoas hoje, como eu disse, IDH lá embaixo e PIB lá embaixo. Então, a grandeza econômica hoje é muito, não é pouco, não é muito. Aí eu quero colocar só Juazeiro para você entender dentro do potencial. Então, quando eu coloco hoje um SAAI a nível no caso, a Plangis, né? Define tudo isso com detalhe. A Plangis é um projeto. É um plano. É um plano. Plano que pode ser igual ao SAAI? Não, ele incorpora o SAAI, vamos dizer. No caso... Quando você define um plano, se eu planejar aqui com você, aí eu posso, desse plano, gerar vários projetos. Você não está aqui, vamos dizer, você planejou chegar aqui. Aí eu digo, olha, eu vou projetar aqui, trazer vários patrocinadores, vou trazer vários programas, diante de que a gente possa ocupar um tempo suficiente para cobrir os custos. Aí eu joguei dentro de um plano vários projetos. Entendeu? Esse plano, esse projeto, é autoria de quem?
de muitas pessoas? Muitas pessoas. Que foi, na verdade, de forma participativa, foi discursiva. Por que me procuraram? Porque eu tinha organizações de associações. E depois unimos com as universidades, cabeças pensantes. Então, quando você começou para debater, você foi entendendo o processo pela necessidade. Multiprofissionais. Então, você tinha pedólogo, você tinha geólogo, você tinha engenheiro agrônomo, você tinha os próprios agricultores que conviviam, que sabiam da necessidade, as demandas existentes. Então, quer dizer, a partir dessas discussões e debates surgiu o plano. E esse plano agrega muitos projetos. Aí você diz, eu posso, diante você colocou que contempla 46 municípios, mas eu posso iniciar com quantos? Hoje eu posso dizer a você que a gente inicia com Juazeiro. A gente pode iniciar com Juazeiro. A gente fechar Juazeiro, diante de você colocar um SAI lá em cima, de você atender o plano de expansão para Juazeiro, dentro do plano diretor. Para onde Juazeiro cresce hoje, Ranieri? Juazeiro só cresce para o lado de Sobradinho, para o lado de Curaçao, para o lado de Salvador. Concorda comigo? Pronto, então dentro desse plano você vai agregando. Diante de você agregar tudo isso, aonde você pode contemplar mais? Eu coloco que se cheguei a Juremal, eu posso descer até Pinhões. Você imagine você jogar água e perenizar o açude de Pinhões. Né? Ao mesmo tempo chegar a Caraíba Metais, que o custo da água para chegar lá é caríssimo. Quem conhece a adutora de Caraíba Metais sabe. Aí você diz, e como é que vai ficar aquela adutora? A água vem invertida. A água vem de lá para cá em vez de ir daqui para lá. Aí você, Santa Rosa, em Jaguarari. Então são questões hoje que você pode crescer em todo o conteúdo. Fazer Juazeiro produzir. Aí você diz, poxa, qual o motivo ainda que Juazeiro não mudou o seu mercado do produtor mais para frente? Uma das questões maiores, inclusive, é o que ocorria há pouco tempo junto ao presídio. Não tinha água no presídio. A água era colocada com carro-pipa. Você imagina ali com quantas pessoas naquela situação dependendo de água potável. Quantos carros-pipas por dia eram colocados ali. Então, depois foi uma adutora, que essa tem alto custo. Hoje nós já temos uma universidade subindo e pudemos trazer água de cima para baixo. Então, esse é o avanço. Esse é o nosso avanço, diante do plano, diante de uma organização. Então, o que buscamos hoje? Buscamos realmente definir toda essa situação de forma planejada, colocar em Juazeiro toda essa prática e fazer Juazeiro crescer economicamente. Desde quando você contempla a área de sequeiro, hoje você faz Juazeiro crescer. É essa grandeza que você colocou. Eu estou querendo saber quanto vale o plano. Né? Quanto vale esse plano e o que ele traz, o que é o capim, o radem, o capim. Né? Aí eu diria a você, se você vai trazer por gravidade é o menor custo. Eu ouvi aqui você anunciar dentro das primeiras divulgações sobre a questão de Cabrobó no momento. Cabrobó é um grave erro que ocorreu ali dentro da transposição do São Francisco. Quando você coloca que está faltando água, eu sei por quê. Aí você diz, você sabe, você está aqui. Eu digo, todos eles sabiam também, a maioria deles. Por quê? Mas o propósito maior ali foi a grande obra. Primeiro, vaidade política. Segundo, não planejar a obra. Trabalhar a política da obra. Todo mundo queria ser o pai da criança. E não planejaram. Igual aqui em Juazeiro, né? E não planejaram, que é o pior. Planejar seria como? Olha, se Cabrobó é o início... E o início da captação realmente é o maior custo, porque você tem as obras, ou as eletrobombas mais potentes, com maior consumo de energia. Então, quer dizer, você tem o maior custo operacional na saída. Depois você vai colocando algumas elevatórias diante de passar por muitos municípios. Aí quando a água é colocada lá e você pergunta, quem vai pagar esse custo? O que está acontecendo em Cabrobó. Eu fiquei surpreso quando me disseram assim, o Ibó fechou, o Ibó está interditado. Eu fiquei logo pensando que era assalto. Assalto, carro forte, assalto a ônibus. Mas melhorou, não, mas melhorou um pouco, mas antigamente batia rapaz, essa preocupação. Você chegava ali, está onde interditado? Do Ibó. Ixi, batia essa preocupação. Aí hoje eu disse, oxe, por que interditou? Aí liguei pro pessoal da Polícia Civil, o Ibó tá interditado por quê? Sabe o que tá acontecendo? Aí o cara disse, não, rapaz, isso aí é um negócio de falta d'água lá. Eu digo, isso. Infelizmente, a gente pensou besteira. Você imagina, não, pensou de forma correta, porque ninguém imaginou
que pudesse criar e contemplar com um grande projeto de 320 quilômetros de extensão, que é a transposição, de onde não se pensou quem iria pagar a conta, Ranieri. Quem vai pagar aquela conta? A conta chegou. Foi bom enquanto a política estava funcionando. Veio Lula, fez uma parte, veio Bolsonaro, contemplou com o final. E aí, no final, é agora a conta. Vai para o produtor. Como é que ele consegue pagar uma conta tão cara? A exemplo hoje é o Canal do Sertão Baiano, que estão dizendo que querem colocar aqui, que é 312 quilômetros também subindo. Colocar subindo, René. Tudo que é subindo tem alto custo. Você botar água, se eu disser a você, aqui você está ao lado de um prédio, ou está embaixo de um prédio de alguns andares. Para botar água lá em cima é caro. Aqui embaixo fica mais fácil. Você pega a pressão da água normal do SAAI. Mas se eu quiser jogar lá em cima, eu vou ter que botar uma pressão a mais. E esse custo. Então, da mesma forma, vamos botar água na Paraíba, vou botar água... Mas eu não sou contra isso não, sabia, Valdemar? Em que sentido? De dizer assim, vamos botar um canal para levar água lá pro Ceará. Sim. Não sei para onde. Tudo bem. A água do Rio São Francisco, ela é corrente, ela vai embora, né? E não é uma lagoa, um lago que fica ali parado, se botar para outro canto vai acabar. E jogar água, eu prefiro jogar para outro lugar do que jogar para o oceano. Do que jogar para o oceano. Pois é, eu não sou contra. Muita gente, não, se colocar lá para outra cidade ou para outro estado, vai acabar a água do Rio São Francisco. A água do Rio São Francisco é corrente, gente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olha. Aí vamos levar água para a área mais pobre. Parabéns. Mas você vai botar o pobre para custear, para levar o custo operacional? Como? Se é o lugar mais pobre, não é? Quem vai manter essa água lá? E tudo tem um custo. Nós iniciamos dizendo o seguinte: não tem almoço de graça. Agora, se alguém diz, eu vou cobrir esses custos, muito bom. Se tem alguém que vai contemplar e cobrir esses custos, é beleza. Mas se esse custo vai hoje ser cobrado àquele que a gente sabe que não tem dinheiro, ele não tem dinheiro. Então, quer dizer, aí eu vou enganar ou não vou enganar, que é o que está acontecendo lá. Iludiu essas pessoas, jogou água até a Paraíba, tomaram banho, foi bonito e tal, mas planejaram os custos operacionais? Não planejaram. Jogaram politicamente, até eu acredito que calcularam até a data de chegada. Valdemar, o tempo é curto. Felizmente a gente tem outras coisas para fazer. Eu quero que você conclua para a gente terminar aqui, que eu tenho outra participação. Tem um mudinho ali também que eu